Que a paz, a graça e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Na Semente para as Nações. Eu peço que você esteja deixando seu like nesse momento, se esse vídeo foi edificante para a sua vida, e tenho certeza que será, porque é a palavra do Eterno. E que você esteja se inscrevendo no canal também, se você não o fez, e compartilhando esse canal também com pessoas que você entende que necessitam ouvir o que nós estamos falando aqui, tratando aqui nesses vídeos. Amém? Se você tem sido edificado, que você compartilhe também isso. A palavra diz que de graça recebeis, de graça dai. Né? Então nós estamos trabalhando aqui sobre Jesus, o grande eu sou. Jesus é aquele que se revelou para Moisés na sarça ardente. Né? E nós estamos tratando as 10 emanações acerca de quem ele é. E no primeiro vídeo, nós compartilhamos aqui que Jesus é o pão da vida. Que Jesus é o pão que dá a vida eterna. É o maná escondido. Jesus é o maná escondido, prometido para os vencedores em Apocalipse 7, 2, 17. E hoje nós vamos tratar da segunda emanação de Jesus como o grande eu sou. A expressão eu sou o que sou significa eu sou o que eu era, eu sou o que sou e sou o que serei. Eu sou eterno, eu sou imutável, eu sou fiel. Ainda que sejais infiéis, eu permaneço fiel porque não posso negar a si mesmo, diz o Senhor. E a segunda revelação que temos por trás do nome eu sou tudo que você precisa. Tudo que você necessitar, eu sou. Então nós necessitamos, todo ser humano necessita da vida espiritual, da vida eterna. A ciência tem tentado fazer com que descobrir o segredo da vida, né, para tornar o homem imortal. Isso será impossível para o homem. A palavra diz que Pedro, perguntando acerca desse mesmo assunto, Jesus falou, isso é impossível para o homem. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque Jesus é o grande eu sou. Ele é a vida eterna, e todo ser humano necessita da vida eterna. Amém, meus irmãos? De vida também, né? Ele é vida em nós. E hoje nós vamos falar da segunda emanação de Jesus como o grande eu sou. Hoje nós vamos falar de o eu sou, o bom pastor. O eu sou é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. João, capítulo 6, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, capítulo 10, verso 11. O Senhor decreta assim, verso 10 do verso 11. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus liberando a segunda emanação de quem ele é. Eu sou. E eu sou o bom pastor. Ou seja, se a expressão eu sou significa eu sou tudo que você precisa, Jesus está declarando aqui, você precisa de um pastor. E eu sou esse pastor. Eu sou esse pastor que você necessita. Eu sou aquele que vai cuidar de você como você precisa, como você necessita. Eu sou aquele que vai substituir ou preencher o espaço, o vazio que nenhum outro ser humano, ainda que seja um líder pastor, né, pode preencher. Eu sou o verdadeiro pastor, ou o sumo pastor, o pastor dos pastores. Quando Jesus libera essa declaração, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, eu vejo muitos aplicando esse versículo, embora pode ser aplicado dessa forma, declarando que Jesus está falando aqui acerca do diabo, né, que o diabo é o ladrão, né, é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas não é verdade, né? Eu tenho compartilhado isso com vocês aqui acerca do contexto bíblico. Nós perdemos muito quando não entendemos ele. Jesus está se referindo aqui a um público ouvinte aqui. Existem dois públicos aqui ouvindo a mensagem de Jesus. Pelo menos dois tipos de pessoas, dois tipos de públicos aqui ouvindo a mensagem de Jesus. O primeiro público que está ouvindo a mensagem de Jesus aqui são os líderes religiosos, a casta religiosa, que aqui está representado pelos fariseus, os saduceus, né, os escribas, os sacerdotes, os líderes do templo, os guardas do templo, a casta religiosa que está ouvindo essa declaração de Jesus. E é exatamente essa casta religiosa que Jesus chama de ladrão, né, que vem matar, roubar e destruir, porque eles são um falso pastor, eles são falsos líderes. E são esses que Jesus diz que vem para matar, roubar e destruir. Eu compartilho muito com Diógenes, aqui vai um abraço para você, Diógenes, e com a Rose também um abraço para você, sobre, na minha opinião, a pior profecia que existe acerca das Escrituras é a profecia dos falsos mestres.
porque são os falsos mestres que vão ter a missão, né? Ou pelo menos o cargo de estar ensinando. E uma vez, irmãos, que o ensino seja um ensino equivocado ou errado, irônico, dificilmente nós vamos conseguir arrancar esse falso ensino, esse falso entendimento da mente das pessoas. Jesus disse que o falso ensino é comparado ao fermento. E o fermento, uma vez sendo colocado na massa, é impossível tirá-lo da massa. Né? Nós sabemos que o Espírito Santo tem o poder de fazer isso, mas é muito difícil depois que a pessoa aprende de uma forma errada. Então, os ladrões aqui são os líderes religiosos. São aqueles que roubavam a nação, né? Religiosamente falando. E havia um outro público aqui, que é o público dos pecadores, né? Entre aspas, que são os desprezados pela casta religiosa, pela religião da época. Era o povo desprezado. Então esses dois públicos estão ouvindo a mesma mensagem. Porém, a mensagem, sendo uma só, ela vai ser aplicada para cada público, né? Os religiosos e os rejeitados, vamos colocar assim. Mas para os religiosos, Jesus vai emanar o grande eu sou, vai emanar um decreto de juízo. Para os religiosos, essa mensagem, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Para os líderes religiosos, essa mensagem é um decreto de juízo. E nós vamos aprender aqui nesse dia. Para o público desprezado aqui, né, os pecadores, como é tratado na época, a mensagem vai ser aplicada como um decreto de consolação. Amém? De paz, de repouso. Vai ser uma mensagem de consolação. Então Jesus se apresenta como o grande eu sou, mas como eu sou, perdão, o bom pastor. Mas que bom pastor que Jesus está se referindo aqui? Porque essa mensagem é juízo e consolo. Que bom pastor que Jesus está se referindo aqui ser? Porque ele está buscando base nos profetas. Jesus não fala nada sem ter base nos profetas. Tudo que Jesus falou tem base nos profetas. Amém? Então, ele está cumprindo uma profecia liberada há centenas de anos atrás. E qual mensagem é essa? Qual profecia que ele está cumprindo aqui? Porque ele é o bom pastor. Que bom pastor é esse? Ezequiel, capítulo 34, é o pastor de quem Jesus se refere. Está declarando, eu sou o bom pastor lá de Ezequiel. Quando ele liberou esse decreto, eu sou o bom pastor, toda a casta religiosa e todo o povo, né, ali, os desprezados, ou seja, o público de Jesus em geral ouviu e entendeu de quem ele estava falando. Porque o público judeu, né, por mais que eram religiosos e desprezados, era o público judeu. Então eles tinham conhecimento das escrituras sagradas, né, diferente da igreja no nosso tempo, né, que busca base em um monte de coisas menos nas escrituras. Eles tinham base nas escrituras. Então, tudo que Jesus falava, automaticamente o público que ouvia ele entendia o que ele estava falando. Então, Jesus está se referindo ao bom pastor que Ezequiel declarou. Olha o que Ezequiel declara em Ezequiel 34. Então veio a minha palavra de Yahvé. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos. Assim diz Yahvé, o eterno, soberano Deus. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelos rebanhos? Entretanto, comeis a palhada e vos vestis da lã, e ainda matais os melhores rebanhos, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscastes a perdida. Pelo contrário, tendes dominado sobre eles com tirania e brutalidade. Por este motivo, elas estão desprezadas e dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade ao seu rebanho, e ao seu rebanho sem rumo, tornam-se desgarradas. Assim, as minhas próprias ovelhas vagueiam por todos os montes, por todas as altas colinas. Foram desgarradas, e ninguém se preocupa com elas. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Eterno. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o Eterno e Soberano, já que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e lobos, aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não se preocupam em sair em busca das ovelhas, tampouco eu
zelarei por eles, por esses falsos pastores. Mas a tentação não dão mais atenção, a si mesmo do que aos meus rebanhos. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor e soberano. Assim diz o Eterno, eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero rapinas pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem o meu rebanho. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhe servam mais de comida. Aí vem o decreto, ao qual Jesus se refere que ele é o grande eu sou. Porque assim declara Yahvé, o soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e deles cuidarei pessoalmente. Bendito seja o nome do Eterno. Então esse é o contexto de qual Jesus se refere aqui em João capítulo 10. Então, quando Jesus liberou que ele era o verdadeiro pastor, o bom pastor, para os religiosos, quando os religiosos ouviram essa expressão, essa declaração de Jesus, eles pensaram, eles entenderam o seguinte: então ele está querendo dizer que ele é o bom pastor que Ezequiel se referiu? Se ele diz ser o bom pastor que Ezequiel se refere, ele está declarando ser o Messias. E se ele é o Messias, se ele é o pastor de quem Ezequiel se refere, ele está declarando que o nosso sacerdócio terá fim, que o nosso ministério está terminando, não seremos mais sacerdotes perante o Deus Altíssimo, porque o texto de Ezequiel que nós lemos, o Senhor está repreendendo e tirando os falsos pastores do seu cargo, da sua função, e colocando a função de pastoreio ao Messias, sobre o Messias. Então os líderes religiosos entenderam isso. Então ele está declarando que nós somos falsos pastores, que o nosso sacerdócio será transferido para ele, e foi exatamente isso que aconteceu. De acordo com Ezequiel e de acordo com o livro de João, foi exatamente o que aconteceu. Na cultura judaica, quando Arão recebe o sacerdócio, Arão recebe um cajado. E nesse cajado era escrito o nome de todo o sumo sacerdote. Então, de Arão até Jesus, passaram-se gerações, mas ainda havia esse cajado na mão do sumo sacerdote, que era Anás, né? Ou Caifás, né? Você vê como a cultura, uma religião estava tão longe do Senhor, que o mandamento é terás um sumo sacerdote. Mas no tempo de Jesus havia 2 sumos sacerdotes. Então nós podemos entender aqui que quando o cajado estava na mão do Anás ou Caifás, Anás, né? Diz a cultura que o último não tinha mais espaço no cajado para colocar nomes de sumo sacerdote. O último nome a ser talhado ali no cajado era de Anás. Isso significa profeticamente que o sumo sacerdote, o último sumo sacerdote, estaria se levantando na face da terra, que é o Messias. Então, quando Jesus declarou ser o bom pastor, essa casta religiosa entendeu isso. Então, ele está declarando que está colocando fim no nosso ministério. E foi exatamente isso que Jesus fez. Depois da ressurreição de Jesus, ele tornou a igreja a nação sacerdotal na face da terra. Ele é o sumo sacerdote e a igreja são os sacerdotes desse reino. Mas havia um outro público ali, que era o público dos pecadores, como eram chamados, né? O público dos desprezados. Para esse público, a mensagem, o decreto não é um decreto de juízo, como foi para os líderes religiosos. Para esses, o decreto é de consolação. Por quê? Ezequiel disse que o próprio Eterno declarando ia colocar fim na tirania religiosa. E eu libero sobre você também fim da religiosidade sobre a sua vida. Que você venha viver em liberdade, a liberdade que a graça te dá, a liberdade que o Evangelho traz para mim e para a sua vida. Não em libertinagem, mas em liberdade. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês que me assistem agora. Então, para aquela casta pecadora, para aquele público desprezado, a mensagem vem com um outro decreto, o decreto de consolação. Porque Ezequiel diz que o próprio Deus, o próprio Eterno agora viria para estar no meio do seu rebanho, ia juntar o seu rebanho, ia cuidar das feridas do seu rebanho, das suas ovelhas. Se você está ferido nesse dia, Jesus é o bom pastor, ele cuida das suas feridas. Ele traz, a palavra diz em Salmo 23, né? Como bom pastor, ele se refere ao Salmo 23 também, que ele é o bom pastor e nada lhe faltará. Se está te faltando cura nesse dia, o bom pastor vai te trazer cura sobre a sua vida. Se está faltando paz para a sua vida,
o bom pastor há de trazer paz para a sua vida nesse dia. Se está te faltando uma resposta, você está atrás de uma resposta, o Senhor, o bom pastor, traz a resposta que você precisa nesse dia. Tudo que você precisar nesse dia, você estando nele, você sendo ovelha desse rebanho, o bom pastor trará sobre a sua vida. Então, sobre esse público, a palavra traz consolação. Consolação. E aí vai uma reflexão para mim e para você. Né? De que público eu faço parte? Eu faço parte do público religioso ou faço parte do público dos desprezados? E aqui, quando eu falo de religioso, eu falo daquele público que tem religiosidade em si mesmo, e não o reino de Deus. Eu compartilho muito que muitos não creem no Evangelho, e não têm o Evangelho. Outros públicos, muitos outros andam no Evangelho. Né? É uma outra parte. Mas a verdadeira parte tem o Evangelho dentro de si. Esses andam em liberdade. Então você é um religioso ou você é um desprezado? A palavra diz que bem-aventurados são os desprezados por causa de Cristo. Por causa da causa de Cristo. Esses são bem-aventurados. Né? E maldito todo aquele religioso. Sobre esse o decreto é de juízo. Sobre aquele que cuida de... Se você é um discipulador, se você é alguém que tem recebido a missão de cuidar de vidas, pense nisso. Você é alguém que se compadece das ovelhas ou você é um que sobrepõe sobre os ombros das ovelhas um fardo que nem você mesmo tem conseguido levar? Né? Então, a palavra diz aqui, em Mateus 9, nós só podemos fazer parte desses dois públicos, não temos para onde correr. Ou somos religiosos, ou somos fariseus, ou somos desprezados, por causa de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, o decreto de bom pastor aqui eu sou tudo o que você precisa. Em Mateus 9, Mateus capítulo 9, verso 36, 9:36, a palavra diz assim: Mateus 9:36. O Senhor vendo, o verdadeiro pastor vendo as ovelhas, né? Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desprezadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadece das ovelhas ali, como bom pastor. E ele vai ajuntar, né, esse rebanho novamente. Ele vai fazer com que esse rebanho volte ao aprisco, que é a morada celestial, que é a morada do Eterno, que é a presença de Deus. Mas tem um texto também que eu quero finalizar ele, João 21. Em João 21, verso 17, Jesus diz assim, ele compara aquele povo como ovelhas. E ele transfere sobre a igreja agora, nós como igreja, uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito gloriosa. João 21, verso 17, diz assim: pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado a ele pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe o Senhor, quando te converteres, vai e apacenta o meu povo, ou as minhas ovelhas. Pedro se entristece aqui porque Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Né? Por 3 vezes Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta, e Pedro se entristece pela terceira vez Jesus perguntar. Mas no grego, na expressão grega aqui, o texto diz que Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava a Jesus com o amor ágape. Né? O amor que é o amor de Deus, o amor ágape. E Pedro responde, quando ele pergunta pela primeira vez, Pedro, tu me amas? Jesus estava perguntando assim, Pedro, tu me elos? Que é o amor de amigos, né, de amizade. Pedro, tu me elos? Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Senhor, sim, eu te elos, ou seja, eu te amo como um amigo, não um amor incondicional. E Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te filos, que é o amor de pai para com filho, né? Ou seja, eu tenho, Senhor, para contigo o amor de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me ama como eu te amo? É amor ágape. E Pedro se entristece porque Pedro sabia que ainda não. Então Jesus diz assim, se tu me amas, Pedro, como eu te amo, cuida do meu povo, cuida do meu rebanho. É nisso que você vai demonstrar se você me ama como eu te amo, né? Dando a sua vida pelo meu rebanho. E em Romanos 8, verso 36,
O Eterno finaliza essa ministração declarando que Jesus é o grande eu sou e Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o bom pastor. Em Romanos 8:36, ele diz assim: o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, ele libera essa declaração. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Bendito seja o nome do Eterno. Paulo aqui finaliza declarando que nós somos ovelhas desse rebanho. E ovelhas que são levadas ao matadouro todos os dias, consideradas como ao matadouro todos os dias. Todos os dias nós temos que permanecer nesse rebanho. E isso vai fazer com que nós venhamos experimentar morte no sentido de mortificação para a nossa própria vontade, para a nossa carne. Jesus é o bom pastor. Ele disse, eu sou o que sou, eu sou o bom pastor. Nós precisamos do pastor que nos leve a águas tranquilas. Jesus é esse bom pastor, que traz consolo para o seu povo, para o povo que é desprezado pelo mundo, mas amado por ele, faz parte desse rebanho. Jesus é o consolo, Jesus é o verdadeiro pastor. É aquele que vai te livrar de todos os falsos ladrões, daqueles que vêm matar, roubar e destruir. Jesus é vida, ele vem para te dar vida em abundância. Jesus é o pastor diferente de Ezequiel, que foi profetizado em Ezequiel e que se cumpriu naquela casta religiosa, ao qual sugava, matava o rebanho. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelo seu rebanho. Ele é aquele que vai dar a vida por mim e por você. Ele deu a vida por mim e por você, para que nós possamos ser ovelhas do seu aprisco e pessoas cuidadas por ele. Ele é o nosso bom pastor. Que essa ministração alcance o seu coração, que você entenda que ele é o bom pastor, ele vai nos guiar a lugares tranquilos, ele vai nos livrar, vai nos guiar a fonte de águas tranquilas, a um pasto verdejante, ainda, como diz o Salmo 23, que você passe pelo vale da sombra da morte. Ainda que você passe, ele vai te guiar, porque o destino não é o vale da sombra da morte. Você não vai perecer nesse vale da sombra da morte. O seu destino é o lugar de águas vivas e de pastos verdejantes, porque o bom pastor há de cumprir essa profecia, essa promessa dele. Que você fique na paz, que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua família, e que essa palavra alcance o seu coração, e que você esteja compartilhando também nas suas redes sociais essa ministração. E até a próxima ministração, querendo o Eterno. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.